E se existe um padrão na hora de atacar, também existe um padrão na hora de defender. E nesse padrão de defesa do Botafogo, podemos talvez identificar um ponto fraco da equipe carioca. E nesse momento você deve estar pensando o seguinte: mas Igor, se existe um ponto fraco na defesa do Botafogo, por que as demais equipes não se aproveitam desse ponto fraco? A resposta é bem simples, até se aproveitam, porque nessas 10 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Botafogo sofreu 9 gols. Fala, torcida carvoeira. Depois de 15 longos dias sem jogos do Tigre por conta da data FIFA, hoje o Criciúma entra em campo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o adversário desta noite é nada mais, nada menos que o líder do campeonato, o Botafogo. Se na última rodada enfrentamos a pior equipe do campeonato, hoje à noite enfrentaremos a melhor equipe da competição. E a pergunta é: como parar o Botafogo? Como parar a melhor equipe, o melhor ataque da competição? Mas antes de trazer todos os detalhes deste confronto, te informo que este vídeo e todos os vídeos do nosso canal são em parceria com a Barbearia Carvoeira do Estádio. Onde fica? O lugar é bem fácil, você torcedor do Tigre já conhece, fica anexa ao estádio Heriberto Wilson. Tá precisando cortar o cabelo, dar aquele trato na barba, ficar bonitão pro final de semana? Então é lá na Barbearia Carvoeira do Estádio que você deve ir. E para agendar o seu horário, basta você mandar uma mensagem pro WhatsApp que está aí na sua tela. Você vai lá, corta o cabelo, faz a barba. O lugar é muito agradável, o atendimento é excelente, tem até cadeira com massagem, você vai adorar. Barbearia Carvoeira do Estádio, a barbearia do torcedor carvoeiro. Hoje é dia de Tigre e hoje o Criciúma tem um grande, mas um grande desafio pela frente. O Botafogo, líder da competição, o melhor ataque do campeonato, a segunda melhor defesa, semifinalista da Libertadores e um Maracanã lotado. O que tudo indica, o maior público da temporada. Este é o grande desafio que o Criciúma tem pela frente na noite de hoje. O Criciúma não terá vida fácil hoje à noite. Mas apesar de as casas de apostas apresentarem um grande favoritismo ao Botafogo, apesar de na planilha lá do John Textor estar contando 3 pontos garantidos contra o Criciúma, apesar de toda a atmosfera que a torcida botafoguense está criando para este confronto, e apesar de todos os pontos que aqui eu já listei apontando para uma possível vitória do Botafogo, existem pontos que devem ser levados em consideração e que nos fazem acreditar que o Criciúma possa voltar do Rio de Janeiro com um bom resultado. O primeiro ponto a se levar em consideração é que o Botafogo no Campeonato Brasileiro tem apenas 5 derrotas, mas justamente uma dessas 5 derrotas foi contra o Criciúma. No primeiro turno, no estádio Heriberto Wilson, a equipe carioca foi derrotada pelo Tigre pelo placar de 2-1. É verdade que naquela ocasião o Botafogo ainda não era líder do campeonato e ainda não podia contar com Alex Telles, Thiago Almada, Vitinho, Igor Jesus, que são titulares da equipe hoje. Mas mesmo assim, naquela ocasião o favorito era o Botafogo e quem venceu a partida foi o Criciúma. E por mais que alguns não queiram admitir, aquela vitória veio pelos méritos de Cláudio Tencati. Naquela partida, o treinador utilizou pela primeira vez a famosa dobra pela esquerda com Trauco e Marcelo Hermes. Com o Marcelo Hermes mais adiantado quando o Criciúma atacava e formando uma linha de 5 quando o Criciúma era atacado. E por mais que eu não seja muito fã dessa dobra pela esquerda, porque eu não sou muito fã do Trauco, é preciso admitir que essa dobra deu certo. E caso o Tencati queira utilizar essa dobra novamente no jogo de hoje, pode ser que dê certo novamente. Isso porque o Botafogo utiliza muito o corredor direito na hora de atacar o adversário. Um exemplo disso é que o Botafogo, nos 10 últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, marcou 16 gols. E destes 16 gols marcados, 8 gols foram pelo lado direito ofensivo do Botafogo, ou seja, no lado esquerdo do adversário. Ou seja, nas 10 últimas partidas do Botafogo no Brasileirão, 50% dos gols foram marcados pela direita. E se existe um padrão na hora de atacar, também existe um padrão na hora de defender. E nesse padrão de defesa do Botafogo, podemos talvez identificar um ponto fraco
da equipe carioca. E nesse momento você deve estar pensando o seguinte: mas Igor, se existe um ponto fraco na defesa do Botafogo, por que as demais equipes não se aproveitam desse ponto fraco? A resposta é bem simples, até se aproveitam, porque nessas 10 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Botafogo sofreu 9 gols. O problema é que, diferente do Criciúma, que faz muitos gols e também toma muitos gols, o Botafogo faz mais gols do que toma. Como a gente já viu, nessas 10 últimas rodadas, o Botafogo fez 16 gols e sofreu 9. Isso é um saldo positivo de 7 gols. Mas se pegarmos os 25 gols sofridos pelo Botafogo no campeonato até aqui, a maioria deles foram de cabeça, de contra-ataque e de pênalti. Foram 5 gols sofridos de penalidades máximas, 5 gols sofridos em contra-ataque e 6 gols sofridos de cabeça. Eu sou bem sincero em falar aqui que é muito difícil o Botafogo sofrer gols de jogada trabalhada, de troca de passes dentro da área. É muito difícil. O Botafogo só sofreu 2 gols nesse Brasileirão desta forma. Mas por que o Botafogo sofre muitos gols de cabeça e de contra-ataque? É bem simples. O Botafogo é uma equipe muito vertical. O Botafogo joga muito pra frente. Dificilmente você vai ver o Botafogo jogando recuado. E ao jogar pra frente, ao se lançar pra frente, os dois laterais, tanto o esquerdo como o direito, eles jogam muito próximos à linha de fundo do adversário. E isso faz que num possível contra-ataque, o Botafogo tenha uma inferioridade numérica dentro da área em relação ao seu adversário. E foi através de jogadas aéreas e contra-ataque que o Botafogo sofreu gol do Juventude, do Vasco, do Vitória e também do Criciúma. Eu não estou falando que se o Criciúma conter o lado direito do Botafogo e focar em chuveirinhos dentro da área, o Criciúma vai voltar com uma vitória lá do Rio de Janeiro. Isso porque se o Criciúma conseguir conter o lado direito do Botafogo, onde por ali jogam Vitinho, Luiz Henrique, o Criciúma também vai precisar conter o lado esquerdo, onde jogam Alex Telles e Thiago Almada. O time do Botafogo é muito qualificado. O time do Botafogo é muito melhor nesta temporada do que na temporada passada. Com toda certeza, o John Textor montou um bom time para brigar por títulos nessa temporada, mas vale a pena lembrar que no futebol são 11 contra 11. E existe algo muito belo no futebol. Nem sempre o favorito vence. Criciúma e Botafogo já se enfrentaram em 16 oportunidades. O retrospecto é equilibrado. Foram 5 vitórias do Criciúma e 7 vitórias do Botafogo. A partida de hoje vai acontecer no Maracanã, porque o Engenhão não está disponível, e essa será a 4ª vez que Criciúma e Botafogo se enfrentam no Maracanã. As outras 3 oportunidades foram 3 vitórias do Botafogo, e a última delas, uma goleada de 6-0 no Brasileirão de 2014. Para a partida de hoje, o treinador Cláudio Tencati não poderá contar com os volantes Nilton e Patrick de Paula, que pertencem ao Botafogo. E ainda tem a dúvida se Mateuzinho e Barreto vão começar jogando ou entrarão ao longo da partida. Isso porque ambos os jogadores ficaram de fora de algumas atividades no treino essa semana por conta de dores musculares. Mas mesmo assim, viajaram para o Rio de Janeiro e estão à disposição do técnico Cláudio Tencati. A minha projeção de time para o jogo de hoje conta com Gustavo no gol, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco na defesa. Isso mesmo, utilizando a famosa dobra pela esquerda com Marcelo Hermes no meio, junto com Barreto, Ronald e Felipe Mateus, e no ataque, Bolazier e Alano. Para a partida de hoje, o trio de arbitragem vem de São Paulo. Quem apita é Matheus Candansan, que será auxiliado por Daniel Zioli e Daniel Luiz Marques. E no VAR, arbitragem também paulista com Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. E sobre a arbitragem de hoje, o senhor Matheus Candansan é um velho conhecido da torcida carvoeira. Isso porque, na temporada passada, pela Série B, diante do Londrina, lá no Estádio do Café, o senhor Matheus Candansan marcou um pênalti a favor do Londrina, pênalti inexistente. E o pior de tudo, o VAR chamou, ele foi até a cabine do VAR, olhou as imagens e mesmo assim confirmou uma penalidade máxima que não existiu. Espero que na partida de hoje ele não prejudique o Criciúma e também não prejudique o Botafogo. Que ele faça uma boa arbitragem na partida de hoje. Criciúma e Botafogo se enfrentam hoje às 20 horas no Maracanã pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pelo Premier. A partida é dura para o Criciúma, o Botafogo é o melhor time do campeonato, mas vale a pena lembrar que esse Botafogo perdeu para o Criciúma no primeiro turno. É verdade que em circunstâncias diferentes, mas perdeu. O favoritismo é todo da equipe carioca, mas o Criciúma pode surpreender o Botafogo assim como surpreendeu no primeiro turno. Uma vitória hoje seria
incrível, mas um empate também seria um ótimo resultado. E como já deu para perceber, eu tô confiante e o meu palpite na Estrela Bet é a vitória do Criciúma. O Criciúma vai surpreender todo mundo, vai surpreender Rede Globo, vai surpreender Botafogo, vai surpreender John Textor. O Criciúma vai vencer a partida pelo placar de 1-0. Não vai ser fácil, mas eu acredito. Um forte abraço, pessoal. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e nos siga lá no Instagram, gigante.carvoeiro. Até mais, pessoal!